Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o iluminismo, né? O que é o iluminismo? O iluminismo ele pode ser definido como um movimento de pensadores que criticou o antigo regime e apresentou propostas para uma nova sociedade. Entenderam? Não, né? A gente precisa de mais algumas explicações para entender, né? Então, veja, essa imagem aqui, né, que eu escolhi para começar a nossa aula, ela mostra um pouco do que foi o iluminismo. Nós temos aqui um grupo de pessoas reunidas, né? Essas pessoas a gente consegue observar pelas roupas que eles estão vestindo, né? Por perucas, né? Os homens aqui com perucas brancas. Isso não é hoje em dia, né? Isso não está se passando, essa cena não se passa nos dias de hoje, né? Essa cena aqui ela se passa no século XVIII e a gente tem um grupo de pessoas, essas pessoas pelas roupas, que são roupas não somente, né, para a gente, roupas antigas, né, mas também são roupas muito bonitas, as pessoas são muito bem vestidas. A gente pode, né, imaginar aqui, até pelo lugar onde eles estão, né, uma sala bastante ampla, bonita, cheia de quadros, né, com vários enfeites, né, parece um lugar bastante luxuoso. Então essas pessoas aqui, eles eram nobres, né, eles eram pessoas do que a gente chamaria da elite da sociedade lá do século XVIII, né? É, Essas pessoas elas tinham acesso à educação, né? Algumas dessas pessoas elas não só liam bastante, como também escreviam, né? E nos seus escritos elas colocavam as suas ideias. Apesar, né, delas serem nobres, apesar delas serem da elite, né, da sociedade, algumas delas começaram a observar a sociedade onde elas viviam, que era chamada sociedade do antigo regime, e começaram a achar que aquela sociedade não era, né, uma sociedade boa, né, para a maioria das pessoas, né, viver. Talvez para eles fosse boa, fosse interessante, mas para a maioria não era, né? Havia muita coisa ali naquela sociedade que precisava mudar. Então, né, esses pensadores, né, que a gente tem uma reunião, né, de nobres, entre eles vários pensadores, né, tem um aqui que está escrevendo, né, está aqui com um texto na mão, eles estão aqui discutindo, né, debatendo ideias, né? Então essas pessoas começaram a criticar a época em que eles viveram, a sociedade em que eles viveram, né, a forma como se organizava essa sociedade, mas, né, e isso é o mais importante, né? Eles não só criticavam a sociedade, né? Hoje, por exemplo, a gente tem muita gente, né, que critica, né, a nossa sociedade, né, que critica a política, né, que faz uma série de críticas, mas muitas vezes não apresenta propostas, né, não apresenta ideias para mudança. E eles, então, não só criticaram a sociedade, como também apresentaram ideias para que essa sociedade pudesse ser diferente, né? O que eles apresentaram como proposta lá no passado é a sociedade que nós temos hoje, né? Então a gente pode dizer que algumas dessas pessoas aqui, né, são as pessoas que lá atrás, né, pensaram no mundo e que nós estamos vivendo hoje. Então esse movimento, né, ou seja, o conjunto aí, né, dos debates, dos escritos desses pensadores, né, dessas pessoas todas, é o que a gente chama de iluminismo, né? E aí, primeira coisa, né, gente, não confundam iluminismo com Illuminati, né? Algumas pessoas, sempre que eu dou aula sobre iluminismo, colocam isso, é Illuminati, professor. Não, né? Illuminati está mais ligado à questão de teoria da conspiração, né? Pode até se referir à história, se referir ao passado, a personagens históricos, mas é uma coisa de teoria da conspiração. A gente não vai tratar aqui de teoria da conspiração, a gente vai tratar aqui, né, do que a história, né, apresenta, né, do que o conhecimento histórico pode trazer para a gente, né, sobre esse, né, movimento aqui, o chamado iluminismo. E a outra coisa importante é a gente pensar assim, iluminismo, né? Por que será desse nome? Por que se chamar iluminismo? Né? O iluminismo aqui vem de
luz, né? A palavra iluminismo, né? Lembra para a gente de iluminar, iluminação, de luz. Por que isso, né? Por que vir de luz, né? O que tem a ver com a luz, né? Quando a gente está num ambiente totalmente escuro e a gente acende a luz, a gente consegue ver melhor, né? A gente consegue enxergar aquele ambiente. Então, de certa forma, né, esses pensadores eles imaginavam que lá na época deles, lá no Antigo Regime, é como se as pessoas estivessem na escuridão, né? Na ignorância, né? Numa sociedade que apresentava vários problemas e eles acreditavam que as ideias deles iam iluminar a sociedade, como se fosse uma luz, né, que ia fazer daquela sociedade uma sociedade melhor, que ia ajudar as pessoas a entender melhor, né, o mundo delas, né, e a, quem sabe, até lutar por um mundo diferente, né? Então, por isso, né, o nome aqui, iluminismo. E aí, assim, né, quando a época, né, quando aconteceu o iluminismo? Então, já comecei a colocar para vocês, né, aquela imagem que a gente viu, né, no início aqui da nossa apresentação. Ela é do século XVIII, né, mas, na verdade, o iluminismo, as primeiras ideias do iluminismo, elas surgiram no século XVII, né, quando a gente fala de 17, professor, o que é o século XVII? Né? O século XVII, né, é aquele tempo que está entre o ano 1601 e o ano 1700, tá? E, né, o iluminismo também, né, e aí ele se desenvolveu muito mais até no século XVIII, né, então ele começa no século XVII e ele vai se desenvolver no século XVIII, né, a época dos principais pensadores, né, do iluminismo, principalmente na França. Não é à toa, né, que esse século XVIII ele ficou conhecido como o século das luzes, né, por conta aí do desenvolvimento do iluminismo. Luzes aqui, de novo, né, para lembrar lá do iluminismo, né, onde, né, aconteceu o iluminismo ele aconteceu, né, que o planetinha aconteceu na Europa, no continente europeu, como eu já citei para vocês, né, falei franceses, né, aquele grupo, por exemplo, que a gente viu na primeira imagem, era um grupo de franceses, mas o iluminismo também, né, a gente tem pensadores do iluminismo na Inglaterra, por exemplo, tá? Por isso, então, que a gente pode dizer que num conjunto que o iluminismo ele aconteceu lá na Europa, mas que depois influenciou o mundo inteiro, né? Bem, como eu disse lá atrás, né, no início aqui da nossa aula, os iluministas criticavam o antigo regime, né? Ou seja, a época, como se organizava a época que eles estavam vivendo, né? Então, o antigo regime é o nome que a gente dá, né, para a forma como se organizou a Europa, as sociedades da Europa, né, os países da Europa, na chamada Idade Moderna. Né? O que foi a Idade Moderna? Foi uma época da história que começou, né, lá no século XV e terminou no século XVIII. Tá? E quais eram as características dessa sociedade do antigo regime? A gente apresenta aqui, né, 4 delas, tá? O absolutismo, né? A gente está vendo aqui uma figura, né? Na verdade aqui é uma ilustração que mostra, uma pintura que mostra o rei Luís XIV, né? Que ele foi um dos grandes exemplos, né? Um dos grandes modelos aqui do chamado absolutismo. O que era o absolutismo? Era o poder absoluto dos reis, né? Os reis tinham muitos poderes, né? Os reis tinham o poder de administrar os reinos, de fazer as leis, de fazer a justiça, né? Imagina, né? A gente pensa assim, poxa, uma pessoa com tantos poderes, já pensou se fosse uma pessoa louca, uma pessoa cruel, né? Olha o perigo, né, que as populações corriam. As pessoas não tinham, né, liberdade, pelo menos durante grande parte do antigo regime, para criticar o rei. Quem criticava, né, podia ser preso e até mesmo condenado à morte. A gente lembrar, por exemplo, de um personagem da história do Brasil, Tiradentes, né? Personagem famoso, ele foi morto justamente por criticar o rei, ou melhor, por criticar a rainha, né, de Portugal, que era uma governante absolutista, né? E a gente lembrar também que o povo não tinha escolha sobre quem ia governar, né? O governo ele era hereditário, ou seja, passava de pai para filho. Então essa era a política do antigo regime, tá? A sociedade, como é que era? Uma sociedade de privilégios, né? O que é uma sociedade de privilégios? A gente tem um grupo de privilegiados, né? Aí aqui, né? Ele é representado pelo clero, né? Que eram os representantes
das igrejas, né, as lideranças das igrejas, as pessoas que exerciam funções nas igrejas, e a nobreza, né, os nobres, né, pessoas, né, de famílias reconhecidas, né, pessoas aí, a nobreza, né, era algo que passava de pai para filho, né, esses privilegiados, né, por que a gente fala de privilegiados? Que eles tinham coisas que os outros não tinham, né, eles tinham muitos direitos e poucos deveres, né, quem, ao contrário, tinha muitos deveres e poucos direitos era quem? Era o chamado povo, né, quem era esse povo, né? Esse povo poderia ser os mais pobres da sociedade, mas não somente, tá? A gente tinha, por exemplo, a burguesia, né, que era um grupo de comerciantes, um grupo de banqueiros, pessoas que tinham dinheiro, mas, né, que ainda não tinham, né, direitos, especialmente os direitos políticos, né, que estavam nas mãos dos nobres, né? E essa burguesia, apesar de ser rica, né, apesar de ter dinheiro, faltava a eles o poder político, né? Eles tinham muito interesse e isso eles não tinham, né? Faltava a eles também muitos direitos, tá? Então era uma sociedade de privilégios, né? Havia os chamados privilégios sociais. Havia imposição religiosa, né? A gente tem aqui uma figura de um religioso, né? Segurando uma cruz aqui com cara de mal, outros com cara de mal, né? Porque o que acontecia? As pessoas elas não tinham liberdade para escolher, né, a sua religião, né? A religião das pessoas tinha que ser a religião do país onde elas viviam, né? Que eram religiões lá na Europa, eram religiões cristãs, né? Alguns países católicos, né? Outros protestantes, né? O que a gente chamaria hoje, né, de evangélicos. E aí a religião era geralmente a religião do rei, né? Se o rei fosse católico, o rei não seria católico e a população deveria ser católica. As pessoas não tinham direito de escolher qual seria a sua religião, né? E uma outra marca aqui do Antigo Regime, que tem a ver aqui com a economia, é o chamado mercantilismo, né? Era a ideia, né, de que um reino, para ele ser rico, ele precisava acumular, né, ouro e prata. Como é que se conseguia ouro e prata? Principalmente das atividades comerciais. E naquela época, né, pelo comércio e pela exploração das chamadas colônias. Né? O que eram as colônias? Eram territórios, eram, né, países, né, que ficavam em outros lugares fora da Europa, como por exemplo no continente americano, e os países da Europa eles exploravam as riquezas desses lugares. Né? Foi o caso, por exemplo, do Brasil. Né? O Brasil era colônia de Portugal naquela época, o que hoje são os Estados Unidos eram colônias da Inglaterra naquela época, tá? E no mercantilismo também, né, a gente tem novamente aqui o rei, né, com todo o seu poder, ele escolhendo alguns nobres privilegiados, né, de novo aqui também os privilégios sociais, para que eles, né, pudessem ser os únicos a explorar determinadas atividades econômicas. Né? Outras pessoas, né, da burguesia, por exemplo, muitas vezes queriam explorar determinadas atividades e não tinham, né, porque o rei, né, deixava essas atividades a cargo aí das pessoas, dos nobres, melhor dizendo, que ele escolhia. Né? Pois bem, então tudo isso daqui foi criticado pelos iluministas, né? Eles começaram a pensar, não está certa essa sociedade precisa mudar, precisa ser mais justa. Então, né, nós vamos ter aqui, né, opa, passou demais, nós vamos ter os iluministas, né? O que são os iluministas? Né? Iluminista, né, é o nome que a gente dá para o pensador, ou no plural aqui, iluministas, para os pensadores do iluminismo. Colocamos alguns deles, tá, na nossa apresentação, mas há outros, tá? Colocamos aqui os franceses, né? O Voltaire, Rousseau e Montesquieu, tá? E aí as ideias, né? O que eles defendiam? O Voltaire, por exemplo, aqui a gente tem uma frase dele que ele coloca assim: defenderei sempre o direito de discordarem de mim, né? Ele acreditava que as pessoas deveriam ter, né, por meio aqui dessa frase, o direito à liberdade de expressão. As pessoas deveriam poder, né, expressar as suas ideias. Né? Ninguém deveria ser preso, por exemplo, né, por expor as suas ideias. Né? Era isso que o Voltaire defendia. Né? Isso incluía, por exemplo, criticar o rei. Né? O Rousseau, o que ele defendia? Ele coloca que o homem é bom por natureza, é a sociedade que o corrompe. Né? O Rousseau acreditava, né, que o ser humano ele era bom, né, o homem nascia bom,
Mas, né, a sociedade, o que o homem aprendia com a sociedade é que acabava fazendo com que o homem, muitas vezes, né, não se tornasse bom, né, acabasse adquirindo na sociedade atitudes, né, pensamentos ruins, como, por exemplo, a corrupção, né? Ele não acreditava na ideia que as pessoas nasciam mais, né? Não, que as pessoas aprendiam a maldade na sociedade. O Rousseau também defendia a democracia, né? Ele defendia que o povo deveria ter o direito de escolher os seus governantes. O Montesquieu, né, que também pensou a política, ou melhor, repensou a política daquela época, ele criticava lá o absolutismo, que ele dizia assim, é preciso que o poder limite o poder. Ele achava que era errado, né, ter uma pessoa só, ter um rei com todos os poderes. Né? Então, o que ele defendeu? O que ele passou a defender? Né? Ele passou a defender que né, esses poderes deveriam ser divididos, né? Não deveria ter um só poder, deveriam ter 3 poderes. O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. O executivo para administrar, o legislativo para fazer as leis e o judiciário para julgar. Né? Ao invés de estar nas mãos de uma pessoa só, deveria estar dividido, né? Porque assim um poder equilibraria o outro, não haveria um mais forte do que o outro, né? Não haveria espaço, por exemplo, para governantes tiranos, governantes loucos, porque um governante teria apenas um desses poderes. Né? Então, se ele fizesse alguma bobagem, os outros poderes o impediriam, né, de ir adiante nessa bobagem. A gente tem também outros, como eu disse, iluministas, que não aparecem aqui, né, na nossa ilustração, mas a gente tem os ingleses, né, como, por exemplo, o John Locke, né, que defendia, entre outras coisas, né, o direito das pessoas, do direito do povo, melhor dizendo, de retirar os maus governantes. Né? Ele acreditava que o homem, né, tinha direito à vida, à liberdade e à propriedade. Seriam os 3 direitos naturais do homem. Né? E se o governante ele desrespeitasse esses direitos, caberia ao povo retirar esse governante do poder. É uma ideia altamente ousada, né, para a época, que o Rousseau também, né, defendia isso. Né? Se um governante era um mau governante, o povo tinha o direito não só de eleger-se, né? Na verdade, o Rousseau defendia a democracia no sentido de que o povo deveria escolher os seus governantes e defendia também que o povo poderia tirar esses governantes, caso, né, não governasse de acordo com a vontade do povo, né, com os interesses do povo que o elegeu. E a gente tem também o Adam Smith, né, ou Adam Smith, né, em inglês. O Adam Smith, ele atuou, né, ele pensou muito mais na questão da economia, né, a questão da liberdade econômica como algo que seria, né, o contrário lá do mercantilismo, né? E ele acreditava também na questão de que a principal fonte de riqueza era o trabalho, né? O trabalho das pessoas. O que acabou acontecendo, né? Os iluministas, eles acreditavam muito no poder da educação, do conhecimento, né? Como uma forma de transformar as pessoas, de transformar o mundo. Né? Eles acreditavam que o conhecimento, que a educação, né, elas poderiam mudar as coisas. Então, para levar o conhecimento às pessoas, né, alguns iluministas organizaram a chamada enciclopédia. Aqui, né, a gente tem uma fotografia, né, da enciclopédia da época do iluminismo, que era o quê? Era um conjunto de vários livros, né, de vários volumes de livros, que tinham ilustrações, que tinham texto explicando, né, diversos assuntos, né, diversas matérias, né, do conhecimento que existia até lá o século XVIII. A enciclopédia, né, ela deu origem hoje, né, hoje no nosso mundo, né, moderno, a gente tem a Wikipédia. Né? A Wikipédia, né, para quem já pesquisou, já viu a Wikipédia é exatamente isso. Né? Ela traz informações para a gente, ela traz ilustrações para a gente, ela traz o conhecimento para a gente hoje, né, cabendo aqui na palma da mão, mas lá no passado eram vários volumes, né, de livros. Né? Mais uma vez avançamos, vamos voltar aqui, né, para o despotismo esclarecido. Epa, mais, né, que nome estranho, o que é isso aqui? Despotismo esclarecido, né? Esclareço a vocês, né? Olha, esclarecido de nome, esclarecido, clarear, né? Mais uma vez tem a ver com o iluminismo, né?
O que era o despotismo? A palavra despotismo vem do déspota, né? O déspota é aquele governante que é o governante tirano, né? Mas como que um tirano pode ser esclarecido, né? Como que um tirano pode, né, usar aí essas ideias, né, do iluminismo? Bem, vários governantes, né, quando tomaram conhecimento da ideia do iluminismo, eles ficaram assustados, né? Como eu falei para vocês, por exemplo, alguns iluministas defendiam que o povo podia, né, tirar os governantes do poder se eles fossem maus governantes. Então, com medo dessas ideias, né, alguns deles passaram a perseguir os iluministas, ou então a proibir obras, né, desses iluministas, mas não adiantou, né? As ideias foram circulando. Até mesmo as pessoas que não sabiam ler e escrever, e eram muitas naquela época, né? Eram muitas pessoas, elas acabaram tomando conhecimento dessas ideias, porque uma pessoa ia passando para outras ideias, né? Ou muitas vezes o que estava nos livros lá dos pensadores, né, que tinha uma escrita mais difícil, muitas vezes isso era traduzido até para uma linguagem mais popular, para panfletos, né, que eram distribuídos para a população. Então as pessoas começaram a tomar conhecimento dessas ideias e os reis ficaram com medo, né? Epa, será que o povo vai tirar o poder da gente? Então, para evitar isso, o que eles fizeram? Eles tentaram conciliar, né? Tentaram conciliar ideias do iluminismo, mas mantendo o poder deles, né? Sem ele perder. Eles promoveram reformas nos seus reinos, né? Para que as pessoas não reclamassem, né? E, ao mesmo tempo, eles não perdessem o poder, né? Algumas dessas reformas, né? Algumas das ações desses governantes, né? A reforma da justiça, né? Uma justiça que fosse mais, né, mais igualitária, né? Que reconhecesse direitos independentes, né? Lembra lá dos privilégios sociais, né? Os privilegiados, né, eles tinham mais direitos. Então, a ideia da reforma da justiça é que a população, né, pudesse, o povo também pudesse ter acesso à justiça que não tinha. A abolição da servidão, o fim da servidão, né, que era um trabalho, a gente lembra lá de Idade Média, né, a servidão era um tipo de trabalho em que os trabalhadores não eram remunerados, né, havia uma troca lá, né, quer dizer, o trabalhador fazia lá o seu trabalho, né, em troca ele recebia lá o direito a viver, né, na propriedade lá do seu patrão e tal, mas não recebia salário, muitas vezes era super explorado. Então esse tipo de trabalho foi abolido, acabou, né? Proibição das torturas, né, pessoas que eram torturadas, né, nas prisões do governo, em vários reinos foi proibido. A assistência social, né, para a população, que a população era muito desassistida, né, não tinha alguns serviços que os governantes passaram a oferecer à população. Patrocínio das artes, né, muitos governantes patrocinando artistas, a cultura, né, estimulando também a educação, né, dentro daquela ideia de que o conhecimento podia mudar o mundo, né? E o incentivo, né, à produção, claro, eles também queriam, né, enriquecer, né, então passaram a incentivar, né, a produção, né, incentivar determinadas atividades econômicas para que os seus reinos enriquecessem. A gente tem aqui, né, nas nossas ilustrações, duas figuras importantes, dois déspotas esclarecidos, né? Aqui a gente tem o Marquês de Pombal, que ele não era um rei, mas ele era um ministro, né? Um ministro que tinha muitos poderes, né? Um pouquinho diferente, né, do que geralmente acontecia, né? Lá em Portugal a gente tinha aqui esse ministro, né, que governava em nome do rei Dom José I, né? E aí o Marquês de Pombal, então, representando o rei, ele era um desses déspotas esclarecidos. E aqui a gente tem Catarina, né? Catarina Grande, né, que foi czarina, que foi imperatriz da Rússia, que também era uma das déspotas esclarecidas. E, para fechar, né, nós vamos falar da importância do iluminismo. Então, diante de tudo, né, o que eu falei aqui, a gente pensa assim, por que o iluminismo é importante? Porque o iluminismo mudou o mundo, né? Aquele mundo, né, de governantes que mandavam em tudo, de privilégios sociais, né, de imposição religiosa, aquele mundo, ele acabou, né? Ele acabou, quer dizer, é claro que hoje a gente ainda tem, né, muitos problemas, né, até parecidos com esses, mas muitos outros foram resolvidos, né? A gente tem, então, né, primeiro, logo depois, né, que essas ideias começaram a se espalhar, mesmo, né, alguns reinos tentando fazer reformas, nós tivemos revoluções
em vários lugares, como, por exemplo, aqui a gente tem uma pintura que mostra a Revolução na França, a Revolução Francesa, que mudou a sociedade dos franceses, né? Acabou lá com o governo todo poderoso dos reis, né? Com os privilégios sociais. Então, várias revoluções promoveram mudanças no mundo. E desde então, as leis dos países, né? A forma dos países se organizarem, passaram a ser de acordo com as ideias do iluminismo, como é até hoje. Né? A gente tem aqui, por exemplo, né, uma ilustração que mostra para a gente uma escola pública. Isso não existia antes do iluminismo. Né? Só pouquíssimas pessoas tinham acesso ao estudo, podiam estudar. Né? E em escolas, muitas vezes nem em escolas, mas nos chamados tutores, né? Os nobres pagavam pessoas para ensinar aos seus filhos, os mais pobres muitas vezes não tinham acesso. Né? Aqui a gente tem, além disso, também uma escola inclusiva, né? Que não era ainda a ideia dos iluministas, mas a ideia dos iluministas era de uma escola para todos, e que hoje a gente tem que ser todo mundo mesmo, né? Uma escola que inclua todas as pessoas. Então, a gente tem aqui, né, da ideia deles de uma educação para todas, evoluímos, né, passamos para a ideia da escola inclusiva que temos hoje. Aqui temos a imagem da nossa Constituição, as principais leis do Brasil, muitas delas inspiradas lá no iluminismo, né, inclusive aqui as questões que dizem direito ao voto. Né. Hoje, né, os governantes eles são escolhidos pelo povo, né? E a gente tem aqui, né, uma imagem de uma manifestação, tivemos, né, temos, infelizmente, muitas manifestações, né, infelizmente no sentido de que alguns problemas não foram resolvidos e ainda são necessárias, né, as manifestações. As manifestações são importantíssimas, né, para mostrar que as pessoas não estão contentes com algumas coisas. Né, então, continuamos a nos manifestar. Isso tem a ver com a ideia lá da liberdade de expressão, né, que foi defendida pelos iluministas e que se transformou numa realidade que a gente deve, né, defendê-la também, né? Não só defender as nossas ideias, mas defender, né, a liberdade de expressão, que a gente possa, né, poder sempre se expressar, sempre, né, expressar as nossas ideias e aí, né, quem sabe até assim como os iluministas mudaram o mundo, a gente também mudar o mundo, né, para melhor, tá bom? É isso então, pessoal. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.